Olá pessoal, eu sou o Dr. Marcelo Oliveira Fagundes. Eu sou o Rodrigo Sebem. Nós somos advogado Buchá Pierre Machado, escritório de advocacia que faz o jurídico do CEPER Sindicato. Estamos aqui para conversar um pouco com vocês sobre esse pacote do governo. Estamos voltando a gravar vídeos para apresentar para vocês a realidade do pacote. Vamos falar um pouquinho do que já foi votado na Assembleia Legislativa e do que falta votar. Por que isso? Porque você sabe que o governo só conseguiu votar dia 18 de dezembro um PLC. Ele tinha a intenção de votar todo o pacote, mas graças à mobilização de todos os servidores públicos, em especial do CEPER Sindicato, o governo acabou votando só um PLC, mas é um PLC, o 503, que altera o regime de previdência estadual, que virou a Lei 15.429. É um PLC importante, que mexeu nas regras de aposentadoria e trouxe alíquotas previdenciárias. Isso foi votado dia 18 de dezembro, e para vocês terem uma ideia da pressa do governo, ele já sancionou isso no dia 23 de dezembro. Dia 22 de dezembro ainda já foi sancionada, né, recebeu esse número, a Lei 15.429, né, e trouxe uma inovação aí que foi a contribuição previdenciária sobre os aposentados que ganham acima de um salário mínimo, né? Então, além da modificação nas regras de aposentadoria, né, que passou a validar aqui a alteração que o governo Bolsonaro fez a nível federal, também trouxe essa nova taxação aí para os aposentados. Instituiu um regime de previdência que trouxe agora uma contribuição previdenciária para os aposentados. Antes, no estado do Rio Grande do Sul, só pagava a previdência o aposentado que ganhasse acima do teto do INSS. Agora, com essa inovação que o Dr. Rodrigo disse, o governo criou uma alíquota previdenciária para todos os servidores públicos. Funcionários de escola, professores, servidores públicos em geral. Então, quem ganha mais que um salário mínimo vai ter um percentual de desconto previdenciário no seu contra-cheque. Então, por exemplo, um exemplo para vocês. Professor João, lá do município X do estado do Rio Grande do Sul. Esse professor João, ele ganha R$2.000. Um servidor de escola, o servidor João lá também, de outro município, que ganha lá os seus R$2.000 por mês. No final do mês ele não vai receber mais os R$2.000. Vai ter uma alíquota previdenciária de 6,5% até um percentual maior que pode chegar até 22%. Então ele não vai mais receber os R$2.000. Compulsoriamente o governo vai lá e vai tirar um percentual dos seus proventos, da sua remuneração no final do mês. E em relação aos ativos, né, essa nova legislação traz as inovações do governo Bolsonaro aqui para o âmbito estadual. Aumenta a idade mínima, o tempo de contribuição e mexe também na fórmula de cálculo dos proventos, né, reduzindo ainda mais o benefício dos aposentados aí ao fim da sua carreira. Por exemplo, a pessoa que estava para se aposentar, depois de 23 de dezembro, uma nova regra de aposentadoria. Não tem mais integralidade, né, doutor Rodrigo? Não sai mais com o último salário. A média das contribuições, né, dos últimos anos de pagamento. E isso reflete também no cálculo dos proventos, que vai acabar sendo reduzido também. Isso. E assim, se vocês tiverem alguma dúvida da aposentadoria, nós não vamos, eu e o doutor Rodrigo, aqui falar todos os casos, porque são muitos casos específicos, mas se vocês tiverem alguma dúvida ou tiver para se aposentar, pode procurar o jurídico do CEPES, atendimento nos núcleos ou diretamente no CEPES, que a gente vai estar atendendo caso a caso de aposentadoria e esclarecendo as novas regras. Além disso, o que nós estamos fazendo? Junto com outros jurídicos de outros sindicatos, nós estamos fazendo um estudo e provavelmente nos próximos dias iremos interpor uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei, porque nós entendemos que essa lei é inconstitucional. Doutor Rodrigo? A nossa argumentação é de que primeiro o governo deveria alterar a Constituição Estadual e aplicar essas modificações e essas regras previdenciárias na Constituição, para só depois regulamentar através de projeto de lei complementar. Então a gente entende que tem uma inversão nessa lógica e na hierarquia das leis que pode trazer a inaplicabilidade dessa legislação, que por violação é a Constituição Estadual. Isso é fácil de explicar no seguinte sentido: o governo Bolsonaro lá para fazer a reforma da Previdência, ele encaminhou uma PEC. Agora o governo do Estado aqui encaminha um projeto de lei complementar. Então, para vocês verem, tem um equívoco muito grande e uma inconstitucionalidade
vertente aí, e é isso que nós vamos estar enfrentando. Então nós estamos preparados, estamos estudando e provavelmente nos próximos dias nós entraremos com essa ação. Então vocês fiquem ligados nos canais de comunicação do CEPER Sindicato que vocês receberão a notícia disso. E o que traz essa PEC, né, essa proposta de emenda constitucional que o governo Leite apresentou na Assembleia? Além de também trazer essas alterações previdenciárias, traz outras modificações que acabam extinguindo e retirando o direito de todos os servidores do âmbito estadual. Isso, a PEC 285. Professores, funcionários de escola, demais servidores estaduais, todos eles são atingidos por essas modificações. Deixa eu deixar uma coisa clara para vocês aqui. O que nós vamos ter agora? Provavelmente no final do mês de janeiro agora, entre os dias 27, 28 para frente um pouquinho, nós teremos a volta da votação do pacote do governo Eduardo Leite. O que falta votar ainda? O doutor Rodrigo disse para vocês, falta votar a PEC, Projeto de Emenda à Constituição Estadual. O que é isso? PEC 285, tá? Para regulamentar essa questão do PLC 503 que ele votou, ele tem que votar essa PEC. Essa PEC é a votação mais difícil dentro da Assembleia Legislativa. Precisa um quórum qualificado para aprovação. Precisa 33 votos para aprovar essa PEC. O que traz isso? A PEC está suprimindo uma série de direitos. Se essa PEC passar, nós vamos ser atingidos, os servidores públicos, uma série de direitos. Extinção de adicionais e gratificações por tempo de serviço. Para vocês terem uma base, os triênios, as pessoas não vão mais ter triênios. Não vão mais ter os adicionais de 15% e 25%. Servidor de escola, professor, servidor público lá da Secretaria da Fazenda, também não vai mais ter. Todos os servidores estaduais. Todos os servidores não vão mais ter adicionais nas carreiras. Então a carreira vai ficar o quê? As carreiras vão paralisar. O governo quer terminar com o crescimento vegetativo da folha. É isso. Então não adianta mais tu ter aquele tempo de estado que não está contando mais para te ter triênio. Outra questão importante que a PEC traz também é o fim da incorporação das gratificações e adicionais. O servidor de escola lá que tem um difícil acesso, o professor que tem uma convocação, mesmo cumprindo aqueles requisitos atuais, para incorporação, a emenda constitucional vai vedar esse tipo de incorporação, e mais um prejuízo aí para o servidor que já vem trabalhando e contribuindo sobre aquele adicional ou sobre aquela gratificação. Vai ter também a extinção da licença aguardando aposentadoria. O que acontece? Hoje o servidor que está para se aposentar, ele vai lá, faz o pedido de aposentadoria e fica aguardando. Se em 30 dias não concede a licença, o servidor... Concede a aposentadoria? A aposentadoria, o servidor já entra em licença aguardando a aposentadoria. Essa licença vai ser extinta. O servidor vai fazer o pedido de aposentadoria e vai ter que continuar trabalhando até que o governo dê uma resposta. Se o governo levar, por exemplo, 6 meses, 7 meses para responder, como está agora, que está atrasado, todos os pedidos de aposentadoria, as pessoas vão ter que ficar trabalhando indefinitivamente. Outra coisa que tem também nessa PEC, o governo está falando que está criando um abono família para os servidores, para os professores. Na verdade, o abono família apenas para os servidores que têm renda bruta total inferior a R$3.000. Então, o que ele está fazendo? Ele está tirando de quem tem uma renda bruta maior de R$3.000 e está passando para aumentando o abono família de outros servidores. Outra questão aqui importantíssima também para o movimento sindical é a alteração da Constituição, que determina o fim do abono das faltas para participação em atividade sindical e atividade ligadas ao sindicato, como assembleias, paralisações, atos. Todas essas atividades que são vinculadas ao sindicato e que hoje tem a garantia constitucional da efetividade, essa garantia vai ser extinta e qualquer participação do servidor nessas atividades vai ser considerada como falta. Tira também a garantia dos vencimentos no exercício do mandato classista. Então, por exemplo, o sindicato não vai mais ter gente liberada recebendo para isso. Então, o que o governo está fazendo? Os únicos que criam condições, o movimento sindical de ir ali questionar na frente da Assembleia Legislativa, o governo não quer mais que o movimento sindical faça pressão sobre a Casa do Povo e com isso está atacando diretamente a organização sindical.
Então, por exemplo, essa questão da PEC é muito importante que essa PEC não seja aprovada. Muito, muito importante, tá? Ela tem também uma vedação nessa PEC que é, por exemplo, assim, não, mesmo que uma outra lei traga triênio, quinquênio, também não pode suprimir todas as vantagens por tempo de serviço. Então, por exemplo, tem funcionário de escola que acha que não está na PEC, está também na PEC. Todos os servidores públicos não terão mais vantagens por tempo de serviço. Mesmo que o governo não tenha encaminhado um projeto que altere o plano de carreira dos funcionários da escola, essa alteração na Constituição vai acabar refletindo também naquele plano e naqueles servidores, né, extinguindo os triênios, por exemplo, os adicionais por tempo de serviço. Aqueles 15%, 25%. Então, essa alteração na Constituição atinge todos os servidores no âmbito estadual.